Você precisa de um milagre? Você precisa muito de alguma coisa que parece muito difícil, muito distante, que talvez pareça até impossível? Tá bom, deixa eu fazer a pergunta diferente. Você tem alguma coisa muito difícil na sua vida, uma coisa complexa, uma coisa que você aguarda há muito tempo, mas que parece distante? Porque talvez se eu te perguntar se você precisa de um milagre, eu dificulte a sua resposta, porque talvez você não crê em milagre. Você só crê na sua lógica. Você só crê no seu racional. Você só crê no que você alcança. Você só crê no que você pode. Você só crê naquilo que você vê. Eu queria ler um texto da Palavra de Deus para você. Tem um texto muito interessante em Lucas, no capítulo 7, versículo 22, porque é um momento em que os discípulos de João Batista, eles se encontram com Jesus e Jesus manda um recado para João Batista. Porque João Batista não sabe se Jesus é o Messias enviado por Deus, se ele é o Salvador do mundo, se ele é o Filho de Deus. Então Jesus diz o seguinte, versículo 22, Lucas 7. Então ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E as boas novas são pregadas aos pobres. Os discípulos de João Batista perguntam: é o Senhor o Messias, é o Salvador? Ele fala: olha, volta lá no João e fala o seguinte, fala que cego está vendo, aleijado está andando, surdo está ouvindo, fala que endemoniado está sendo liberto e que as boas notícias da fé, do amor de Deus estão chegando não apenas aos poderosos, aos ricos, aos famosos, aos nobres, mas que a esperança está chegando aos pobres. O que Jesus mostrou para João Batista? Mostrou os fatos, mostrou suas ações, mostrou seus milagres, para que João Batista entendesse que nenhum outro poderia fazer o que ele estava fazendo. Nenhum outro poderia empreender o que ele estava empreendendo. Que nenhum outro tinha o poder que ele tinha. Que nenhum outro tinha o alcance que ele tinha. E então João Batista recebe essa notícia e descobre que o Salvador, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, chegou à Terra. Talvez você tenha muitos problemas. Talvez você tenha situações dificílimas. Talvez você tenha problemas impossíveis humanamente falando. E é diante disso que eu queria te dizer que Jesus tem todo o poder, toda a autoridade, todas as condições para poder dar a você uma resposta. Talvez não seja imediata, porque o Senhor às vezes não nos diz sim. Às vezes Ele nos diz não, porque estamos pedindo alguma coisa que não vai ser tão boa assim. Sabe aquela pessoa que está pedindo para fechar um contrato que vai ficar rico? E se ficar rico, destrói os filhos, destrói a família? Se ficar rico, se vicia em alguma coisa? Se ficar rico, volta para um vício que já teve? Se ficar rico, traia a família?
Tem horas que Deus vai dizer não. Tem horas que Ele vai dizer, calma, espera. Porque ainda existe uma preparação para que você esteja preparado para aquela bênção. Mas tem horas que o Senhor vai dizer, sim, chegou a sua bênção, chegou o seu milagre, chegou a sua conquista. E aí, eu pergunto a você, o quanto você tem agido como alguém que crê nos milagres, que crê que surdo pode ouvir, que cego pode ver, que aleijado pode andar, que o oprimido pode se alegrar, que o frustrado pode se levantar, que o casamento destruído pode ser restaurado, que o filho perdido volta para o Senhor, que a conta impagável vai ser paga, que a doença incurável vai ter cura. Jesus tem poder para tudo isso. E talvez você diga, mas eu já pedi algumas coisas a Ele e não aconteceram. Eu esperava algumas coisas dele que não fluíram. Talvez você diga, ele pode ter poder, mas para mim não chegou. Deixa eu te mandar a real. Talvez você tenha pedido coisas a Deus, mas você não estava tão próximo para poder perceber o que Deus estava respondendo. Talvez Deus só está esperando alguns ajustes pequenos para que Ele realize na sua vida o que você realmente precisa. Talvez Ele só está esperando alguns entendimentos da sua parte para que Ele responda o restante. Talvez Ele só está esperando que você deixe alguns pecados para que quando a bênção chegue, você não a desperdice, vivendo de uma maneira desagradável ao Senhor. Deus te ama. Deus tem milagres para você. Ele mandou o seu Filho Jesus ao mundo para poder mostrar para as pessoas que os milagres são possíveis. E eu quero pedir a Deus que você creia, o teu milagre está chegando. Se apegue com Jesus. Não duvide. Creia. Ore com fé. Teu milagre está chegando. Em nome de Jesus. Amém. Se inscreve no meu canal. Amanhã tem mais um vídeo para abençoar a tua vida. Até amanhã.